Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Meus queridos e meus amados paroquianos, ontem nós iniciamos o Tríduo Pascal, que se encerrará somente amanhã, na Vigília Pascal. E dentro de todos esses dias de preparação para celebrarmos a paixão do Senhor, chegamos à mais extrema expressão do amor de Deus por nós, quando o seu Filho único entregou-se por amor a todos nós. No amor extremo, ele chegou àquilo que o limite humano jamais chegaria, de sofrer a amargura da cruz, que até então era o mais terrível de todos os suplícios, a mais terrível de todas as condenações. Somente os malfeitores, muito perigosos, de índole perversa, e somente um grave crime levava um cidadão a ser crucificado. E Jesus o foi. Como disse a própria palavra e como é conhecedor e sabedor por todos nós, sem ter culpa alguma, sem ter cometido nenhum pecado, ele, inocente, o justo, o santo, o eterno Deus, que veio no Natal por amor assumir nossa humanidade, e agora, por amor, se entrega para voltar ao Pai. Mas antes de voltar ao Pai, ele voltará. Aliás, ele volta ao Pai, mas ressuscitado, volta a nós para confirmar a sua divindade. A morte de Jesus, convido a pensá-la, a entendê-la em duas dimensões. A histórica, que há 2000 anos aconteceu, e embora tantas consequências tivesse levado Jesus à morte, ele não foi um derrotado. Ele não foi alguém que simplesmente porque as forças do mal tramaram contra ele e idealizaram a sua morte. Não. Já estava no coração do Pai. Já estava nos desígnios do Pai. E já estava no seu coração o desejo de livremente cumprir a missão do Pai, morrendo na cruz para nos salvar. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ou seja, foi por amor que ele morreu. E essa doação dele, essa entrega dele na cruz, transforma toda a realidade humana, da compreensão da morte e morte de cruz que se tinha no tempo de Jesus, em uma extrema doação amorosa de um Deus que se compadeceu de todos os seus filhos, entregou o seu Filho único, unigênito primogênito, para salvar todos os demais filhos seus, toda a humanidade, todo o cosmos. Podemos assim dizer que hoje Jesus como que redimiu toda a humanidade. Todos os que antes deles vieram, por exemplo, a profecia de Zacarias se deu 6 séculos, 600 anos antes de Jesus nascer. E aquilo que disse o profeta Zacarias se cumpriu. Lembra quando no Evangelho foi relatado que Jesus disse: tenho sede? Quando Jesus na cruz disse: tenho sede, um soldado com a lança transpassou o seu peito, que foi transpassado pela lança. Santo Agostinho, que é um grande santo da igreja, lembrando esta profecia de Zacarias, que disse assim: contemplarão futuro aquele que transpassaram no passado. Que interessante. Ou seja, um dia aquela profecia haveria de se cumprir, e 600 anos depois
Jesus nasce e se cumpre esta profecia. Mas Santo Agostinho dá um direcionamento desta palavra de Jesus, que somente com esta palavra ele fez uma belíssima homilia quando disse: tenho sede. E quando o soldado transpassou a lança no seu peito e fez jorrar sangue e água, Jesus continua a ter sede. Ali ele estava dizendo que tinha sede de nos amar, de nos salvar, de nos curar, de se importar conosco, de nos levar para o céu. Sede enquanto desejo, sede enquanto necessidade física, naturalmente ele teve, e deram-lhe vinagre ao invés de água, para que bebesse. E tudo se consome, tudo se cumpre, e toda profecia se cumpre. Jesus continua tendo sede de nós. Mas a sua morte, que hoje gostaria de refletir com vocês em duas dimensões, para dizer esta histórica que aconteceu e que nós celebramos e atualizamos pela Sagrada Liturgia nesta Santa Missa, é uma morte redentora, não somente consequência do nosso pecado. Sim, quem a causou foi nosso pecado, foi por nossas culpas, foi por nossos pecados, o seu corpo ferido e chagado, todas as feridas e chagas e humilhação que Jesus sofreu, foi consequência dos nossos pecados, sim. Mas Ele poderia salvar-nos de uma outra forma. Ele poderia pedir um decreto do Pai, assim como o Pai enviou os 10 mandamentos na tábuas da lei, poderia muito bem mandar do céu um decreto e conceder o perdão a toda a humanidade. Mas o Pai quis que seu Filho deixasse uma grande lição de amor eterno. Foi com amor eterno que Ele nos amou. E a sua morte é redentora. Porque Ele morreu, é que nós somos salvos. Porque Ele morreu, é que o céu se abriu novamente. Porque Ele morreu, é que nós passamos a merecer o paraíso e a salvação. Porque Ele morreu como Deus, como Pai, que morreu para nos salvar. Essa é a morte histórica e a morte redentora, que para nós é uma salvação. Por isso nós adoramos a cruz. Por isso nós a beijaremos e a exaltaremos como uma vitória. Loucura para os judeus, escândalo para os pagãos, mas para nós que cremos, vitória e salvação. Esta é a morte histórica que litúrgica e teologicamente interpretamos, entendemos e compreendemos como sendo a causa de nossa salvação. Mas eu queria que nós olhássemos também a morte de Jesus, a morte de Deus, a partir de uma outra perspectiva e de um outro prisma, que são os ideológicos. Muitas ideologias querem matar Deus. Muitas ideologias querem tirar Deus do centro. Por isso, até ideologicamente, sem perceber, a igreja vai perdendo. Por exemplo, quando se negligencia e quando se perde a compreensão litúrgica da celebração, é um pouco de ideologia. Teve uma onda e uma moda de tirar Jesus do centro. Ele sempre ficou no centro. E ele só pode ficar numa capela digna, mas lá fique no centro, quando dignamente for preparada para ele. Mas foi um pouco ideológico. Teve lugar até de colocar Jesus de lado como se fosse um objeto, como se fosse uma imagem, símbolo. Ele não é símbolo, é real, ele tem que ficar sempre no centro. Pois bem, muitas ideologias querem tirar Jesus da centralidade da vida humana e colocar tantas outras coisas. Até em nome dele se comete ideologia de querer colocar outro Messias e outra pessoa no lugar de Jesus, como imaginar que um homem pudesse salvar a humanidade, quando só ele é Salvador, quando somente ele é Messias e nenhum outro. E quem se colocar é um impostor, que usa o nome dele em vão para tomar o seu lugar.
e isso acontece de inúmeras e de tantas formas, às vezes velada, às vezes até em nome dele, às vezes até exaltando sua palavra, mas só em parte e ideologicamente tem outras intenções obscuras, que nós devemos ter um cuidado muito grande para nunca, jamais ceder o lugar de Jesus a nada, nem a ninguém e a nenhuma ideologia, porque são muitas que propagam a morte de Deus. E essa morte de Deus, entre aspas, como imagina que Deus morreu, que Deus não está mais vivo, muitas consequências são trágicas e que acontecem no mundo e nós estamos vendo. Alguém ter a capacidade de tirar a vida do outro sem nenhum remorso é consequência desta morte de Deus, no sentido de quererem tirar Deus da vida, não a morte histórica, como já expliquei. Alguém que tem a capacidade de fazer o mal ao outro, de julgar, de condenar, de perseguir, de caluniar, de odiar. Tudo isso é consequência do mundo sem Deus. O crime trágico lá em Blumenau das crianças é consequência de um mundo que vai tentando viver sem Deus. E esta morte de Deus ideológica, que causa ao mundo uma grande consequência, e não dá para nós fingirmos que isso não está acontecendo. É preciso se assustar sim, é preciso chamar a atenção sim, mas para que, através de nós, e que ao menos por nossas atitudes, nós não causemos a morte ideológica de Deus, no sentido de dizer que nós podemos por nós mesmos, que nós somos felizes sem Deus. Não é a onda agora moderna? Que o importante é ser feliz, seja feliz como quer, faça o que quer, pense o que queira, o importante é ser feliz. Isso é ideologia. Sem Deus não há felicidade, sem Deus não há vida. E quando o mundo ou as pessoas tentam ideologicamente, entre aspas, matar Deus, mais vazio o mundo fica, sem vida, sem luz, sem paz, sem amor, sem concórdia, sem fraternidade, sem justiça, sem amor. Um mundo marcado pelo desamor. Somos convidados, meus irmãos e irmãs, a humildemente nos colocar diante de Deus, pedir perdão pela dor, pelo sofrimento, pela amarga morte de cruz que o Senhor passou e ao mesmo tempo agradecer, porque ela, sua morte redentora, não a ideológica, mas a histórica que aconteceu há 2000 anos, nos valeu a salvação, a vida eterna. Seremos salvos por causa da cruz. Quando nós daqui a pouquinho beijarmos a cruz, estaremos beijando tudo que se constitui a vida de Jesus, tudo que se constitui a sua paixão, principalmente a salvação. Não teria sentido e seria até idolatria se Jesus não tivesse morrido na cruz. Se a cruz fosse somente o que era no tempo de Jesus, aí sim, seria loucura e escândalo e idolatria. Mas quando o bom mestre, o Senhor, derramou o seu sangue naquela cruz, aquele madeiro que outrora fora uma árvore, destruída, cortada e transformada em cruz, tornou-se, regada com o sangue de Cristo, uma árvore da vida, uma árvore de onde brotou os frutos da redenção, os frutos da salvação, os frutos do amor, os frutos do perdão, os frutos da misericórdia, os frutos da vida eterna, brotaram da cruz. Por isso, não tenhamos receio. Porque uma imagem não pode beijar. Pode sim, é a imagem do Senhor. Retrata toda a sua paixão. E somente quem não é capaz de olhar para a cruz e adorá-lo, e beijá-lo, e se compadecer e se comover, é Satanás. Porque ele não suportou a grandeza do amor de Deus em derramar seu sangue por nós. Satanás não suporta a cruz. O cristão abraça, beija, sensibiliza e tem consigo a cruz. O crucifixo é um grande sinal da redenção. Esse outro tipo da morte ideológica que eu falei para vocês se deu há tão pouco tempo, quando
as autoridades constituídas, numa interpretação equivocadíssima de que o Estado é laico, tiraram, aliás, os crucifixos das escolas e das repartições públicas. Estamos vendo tantas consequências, tantos desfeitos, tantos males causados, porque quando tirou o crucifixo está dizendo, em outras palavras simbólicas, nós não precisamos dele. Ele não é importante para nós. Ele não é o centro para nós. Quando excluíram o crucifixo, fizeram isso com a sociedade e com a humanidade. E agora as consequências estão vindo. Lembram que não muito distante, há pouco tempo também, escarneceram da imagem do Senhor, no período do carnaval, não sei exatamente o ano, mas bem antes da pandemia. Como se o diabo estivesse vencendo. Jesus humilha, lembra daquilo que terrível? Coisa que assustou a todos nós. Olha a consequência, 2 anos depois do que aconteceu para a humanidade. A história está aí, é fidedigna para mostrar. Todas as vezes que o ser humano desfez de Deus, distanciou-se de Deus e quis matar Deus, ideologicamente, entre aspas, a humanidade toda se deu mal. A humanidade toda pereceu. O centro, a eficácia, a estrutura de uma sociedade será sempre a cruz, e a cruz de Cristo. Quando esta cruz deixa de ser centralidade na vida de uma sociedade, então ela perece e perecerá feio. Que nós, neste dia de temor e de penar pela morte do Senhor, nos ajude a sentirmos a força da fé e no dia de hoje renovar esta mesma fé, nos comprometendo com a causa de Jesus, com o seu Evangelho, com a sua palavra e com sua cruz. Ajudados por nossa Mãe Maria Santíssima, que de pé junto da cruz sofrendo com Ele, recebeu a todos nós como filhos, na pessoa de São João Evangelista. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Daquela hora em diante, o discípulo amado levou Maria consigo. Também nós a levaremos. E convido mais, para com ela continuarmos na vida e na missão, sintonizando nossa vocação de sermos cristãos, de sermos unidos, de vivermos o amor, de superarmos o que nos divide, de superarmos todo tipo de pecado, de maldade, de discórdia, de desavença, de competitividade, de tudo aquilo que nos impede de olhar além da cruz, de olharmos além da dor, de olharmos além da morte e pensarmos sempre no bem que Jesus nos mereceu por sua paixão. Não tornemos, cuidado, não tornemos em vão o sacrifício de Jesus em nossa vida. Não tornemos a paixão dele em vão. Não tornemos o sangue dele jogado fora, sem serventia e sem reflexo em nossa vida. Pois todas as vezes que nós agimos movidos pelo ódio, pela vingança, pela mentira, pela maldade, pela desunião, pelo fingimento, pela competitividade, por tudo aquilo que ofende e que nega em nós Jesus, então nós como que estamos perdendo a comunhão com Ele e estamos tornando em vão a sua paixão. Como disseram, que caia sobre nós o seu sangue, caia mais uma vez sobre nós, do alto da cruz, o sangue redentor. Já fomos lavados por este sangue, no dia do nosso batismo. Fomos alvejados com o sangue do Cordeiro, diz o Apocalipse. E todas as vezes nos alimentamos deste sangue, quando comungamos na Eucaristia, e daqui a pouquinho faremos a mesma coisa. Que a Semana Santa torne nossa comunidade de fé cada vez mais santa, cada vez mais firme no Senhor e cada vez mais cheia de Deus. Que Maria Santíssima nos ajude e que todos nós possamos, ao término desta celebração, irmos todos, indistintamente todos, são mais do que convidados, são convocados a entrarmos na histórica, na velha matriz do Bom Jesus, lá onde diariamente, constantemente, o título sublime do nosso padroeiro
divino e primitivo, de braços abertos, o bom Jesus vai nos acolher na sua matriz, que neste dia torna-se Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro que recebeu o corpo ferido de Jesus por nossos pecados, quer receber no beijo que nós vamos dar naquela imagem, na veneração que faremos daquela imagem, quer receber o nosso coração contrito. Por isso, com uma experiência piedosíssima, com o desejo de aumentar em nós a fé, com um sentimento de profundo pesar e penar pela morte do nosso ente querido. Hoje, nossa cidade ficou comovida com o sepultamento e o falecimento da nossa irmã, ilustre paroquiana que tanto amou e contribuiu com essa ecomatriz de São Cristóvão, Dona Margarida Monteiro. Como dói, como é sofrido ver um ente querido ser sepultado. De igual modo, esse sentimento deve transpassar nossa alma hoje e nós devemos sentir de igual modo a morte do Senhor. É uma pena que está se perdendo muito. No mundo moderno está se perdendo muito. Nós ainda conservamos, graças a Deus, uma igreja dessa superlotada, cheia, para este momento, numa hora tão quente, num horário tão inconveniente, mas muito mais foi sofredor para ele. Tem lugares que já não mais se celebra com tanta piedade. Por isso, meus irmãos, o centro de uma paróquia, o centro da fé de uma paróquia, deve ser primeiramente a espiritualidade, a piedade, a religiosidade. Nunca é demais rezar muito, nunca é demais adorar muito, nunca é demais voltar a atenção para o amado e o eterno, que tanto nos ama e que percorreu nas ruas de Jerusalém até o alto do Calvário para nos salvar. Este ato de Jesus acontece em cada Santa Missa que nós participamos. Este ato de entrega do Senhor continua se atualizando todas as vezes que na missa nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Hoje é o dia que não tem missa, comungaremos as hóstias da missa de ontem, exatamente por isso, porque é Ele mesmo que se doa, é Ele mesmo que na sua morte do seu Calvário, aquele cruento lá do Calvário, se dá de forma incruenta a cada Santa Missa. Valorizemos mais as coisas de Deus, cuidemos mais das coisas de Deus, saibamos dar a devida importância às coisas de Deus. Somente assim nós faremos tudo com amor e por amor, e somente assim a fé dá sentido, e somente assim a paróquia cumpre a sua missão de ser no mundo um sinal da lembrança de que Jesus morreu para nos salvar, nos ama e é o nosso Deus eterno, que morreu, mas que permanece sempre vivo. Ele não é um Deus morto, mas é um Deus que morreu, que experimentou a morte para que a nossa morte, na dele, fosse vencida. Que assim seja. Amém.